Você já deve ter percebido que, após a prisão de Bolsonaro e as reviravoltas da política brasileira, surgiu um outro nome que vem ganhando cada vez mais espaço e atenção do público conservador no Brasil: Nicolas Ferreira. Mas quem é esse deputado que já foi chamado por muitos de sucessor natural de Bolsonaro? E por que ele tem tanta projeção nas redes sociais e nos debates políticos? Hoje, nós vamos destrinchar tudo sobre Nicolas, desde sua trajetória, sua relação com Bolsonaro, como ele usa as redes sociais, as polêmicas que envolvem seu nome e o impacto que ele pode ter no futuro da política brasileira. No final, quero saber de você. Você acha que Nicolas Ferreira é a nova liderança da direita? Comente aqui embaixo o que você pensa sobre isso. 1. Quem é Nicolas Ferreira? O começo e sua ascensão. Nicolas Ferreira de Oliveira nasceu em 30 de maio de 1996 em Belo Horizonte e é integrante do Partido Liberal. Mesmo jovem, ele já alcançou um marco impressionante. Em 2022, foi eleito deputado federal com quase 1,5 milhão de votos, o mais votado da história de Minas Gerais e um dos mais votados do Brasil naquele pleito. Um feito raro para um político tão jovem. Antes disso, Nicolas já tinha se destacado como influenciador digital e ativista político conservador, sobretudo nas redes sociais. Durante anos, ele postou sobre valores tradicionais, família, religião e temas de direita, construindo uma base grande de seguidores que hoje ultrapassa dezenas de milhões na internet. Ele se descreve como um político cristão, defensor da família, pró-armas e fortemente alinhado com a agenda conservadora. Exatamente o perfil que muitos eleitores da direita buscaram em Bolsonaro. Durante sua carreira, Nicolas também atuou como vereador em Belo Horizonte, onde apresentou propostas conservadoras como proibir linguagem neutra nas escolas e priorizar a matrícula de irmãos na mesma instituição. Temas que chamaram atenção e consolidaram sua base entre eleitores tradicionais e evangélicos. 2. A relação com Bolsonaro, mentor e influência. Nicolas Ferreira não surgiu sozinho no cenário nacional. Ele foi fortemente apoiado por Jair Bolsonaro em sua trajetória política, especialmente nas eleições de 2022, quando Bolsonaro ainda estava no centro dos debates políticos. O PL abraçou o jovem deputado, e ele passou a atuar não só como um aliado, mas em muitos momentos como uma voz ativa da agenda bolsonarista na Câmara dos Deputados e nas redes sociais. Isso inclui defesa de políticas conservadoras, críticas ao governo atual e articulação de pautas que Bolsonaro defendia durante seu mandato. Essa relação fez com que muitos analistas políticos começassem a chamá-lo de uma espécie de herdeiro político virtual de Bolsonaro, com capacidade de mobilização e engajamento próprios, mas também carregando a herança ideológica do seu mentor. 3. As redes sociais, o verdadeiro trampolim de Nicolas. O que diferencia Nicolas de muitos políticos tradicionais é sua forte presença nas redes sociais. Ele foi um dos primeiros políticos brasileiros a entender verdadeiramente o poder dessas plataformas como ferramenta de política e mobilização. Nicolas tem milhões de seguidores nas principais plataformas e frequentemente usa vídeos curtos, textos impactantes e postagens diretas para dialogar com seu público. Isso não só fortaleceu sua influência política, como também o transformou em uma figura central no debate ideológico online, sendo frequentemente citado em contextos de mobilização digital e resistência política. Essa presença digital forte ajudou Nicolas a aumentar seu alcance, além da base tradicional de evangélicos e conservadores. Ele conseguiu conversar com jovens, usuários de internet e membros de comunidades políticas que, tradicionalmente, não participavam tanto da política institucional. 4. Polêmicas marcantes. Posicionamentos que dividem opiniões. Nenhum político que cresce rápido passa incólume por controvérsias, e Nicolas Ferreira não é exceção. A. Discurso no Dia Internacional da Mulher. Em março de 2023, durante uma sessão na Câmara dos Deputados no Dia Internacional da Mulher, Nicolas usou uma peruca loira e fez um discurso que foi interpretado por muitos como transgressivo e ofensivo em relação às mulheres e às pessoas trans. Esse episódio provocou reações fortes, inclusive pedidos de destituição de seu mandato e dezenas de milhares de assinaturas em petições públicas. Ao mesmo tempo, ele recebeu apoio de parte da base bolsonarista e figuras aliadas, destacando a divisão de opiniões que sua postura provoca. P. Multa por desinformação eleitoral. Durante a campanha eleitoral de 2022, Nicolas foi multado em 30 mil reais por divulgar desinformação contra a candidatura de Lula ao usar um vídeo descontextualizado para atacar o então candidato petista. Esse episódio é frequentemente citado pelos opositores como um exemplo de uso indevido de plataformas políticas,
enquanto seus apoiadores o veem como um caso de defesa ferrenha das suas posições ideológicas. C. Outras controvérsias. Nicolas também foi alvo de críticas por comentários considerados ofensivos nas redes e por se envolver em bate-bocas com artistas e figuras públicas. Por exemplo, depois de criticar declarações do cantor Júnior Lima sobre políticas de anistia em frente ao público, inflando discussões nas redes sociais. 5. Políticas e projetos apresentados na Câmara. Nicolas também não ficou apenas na retórica. Ele participou de projetos e iniciativas legislativas que refletem sua agenda política. Projeto de lei para endurecer penas por crimes em desastres, tornando esses crimes hediondos. Relatoria de um projeto que cria marcos legais para plataformas digitais, reagindo a debates sobre regulação de redes sociais e liberdade de expressão. Essas ações mostram que Nicolas não atua só como um influenciador. Ele se engaja em política institucional, buscando transformar em lei aquilo que defende publicamente. 6. A trajetória eleitoral e o futuro político. Nicolas é jovem, carismático e tem uma base fiel de seguidores digitais. Ao mesmo tempo, muitos influenciadores e alguns grupos políticos cogitam a ideia de que ele pode caminhar para um papel ainda maior no futuro, incluindo a possibilidade de concorrer a cargos mais altos, ou pelo menos, ser uma liderança marcante na direita brasileira pós-Bolsonaro. Essa perspectiva faz com que ele seja visto com curiosidade e expectativa por apoiadores, e com cuidado e crítica por opositores. Dois lados que geram debates intensos na internet e nas redes. 7. Como Bolsonaro e Nicolas se relacionam hoje. Hoje, depois da prisão de Bolsonaro e das mudanças no cenário político, Nicolas continua sendo visto por muitos bolsonaristas como uma voz ativa em defesa do legado de Bolsonaro e um representante da continuidade das ideias que marcaram a política da direita nos últimos anos. Ao mesmo tempo, há debates nas redes sobre se Nicolas deve se distanciar ou reforçar seu alinhamento com Bolsonaro e como isso afeta sua própria imagem e projeção política. Essa relação entre um ex-presidente e um jovem deputado cria um cenário único de transição política que pode definir o futuro do movimento conservador no Brasil. Conclusão e chamada para a ação. Então agora eu quero saber de você. Nicolas Ferreira é o futuro da direita brasileira? Ou ele está apenas seguindo os passos de Bolsonaro, sem realmente criar sua própria identidade política? Deixe sua opinião nos comentários agora. E se você quer conteúdos mais aprofundados sobre política brasileira, com análises reais, dados e opinião crítica, se inscreva no canal, ative o sino e não perca os próximos vídeos. Porque aqui, a gente comenta os temas que realmente importam para o futuro do Brasil.